Hoje, para muitos, ele é lembrado como um santo, um símbolo de proteção, fé e poder contra forças que nós nem sempre conseguimos compreender. Mas antes de ser venerado, antes de ser chamado de santo, ele foi temido, perseguido e associado às trevas. Seu nome ecoa em rituais, rezas proibidas, pactos antigos e histórias que a própria igreja preferia que nunca tivessem existido. Nós, do Contos da Escuridão, vamos te levar para dentro de uma das trajetórias mais perturbadoras já registradas na história religiosa, a vida de São Cipriano, o homem que caminhou entre a luz e o oculto, e que até hoje é invocado tanto por devotos quanto por praticantes de magia. Pouca gente realmente conhece quem foi esse homem. Poucos entendem o peso do seu passado, os pactos que dizem que ele fez, os segredos que teria aprendido e o motivo pelo qual muitos acreditam que suas orações funcionam porque foram escritas com conhecimento. De outro lado, hoje ele é chamado de santo, mas já foi chamado de bruxo, de feiticeiro, de servo das sombras. Prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir por que o nome São Cipriano carrega devoção para uns e medo absoluto para outros. Antes de ser lembrado como santo, Cipriano era temido como alguém que dominava aquilo que muitas pessoas preferem nem mencionar. Práticas consideradas proibidas, rituais que tocavam territórios perigosos e conhecimentos que, até hoje, muitos acreditam não pertencerem ao mundo humano. Mas antes de mergulharmos nos mistérios e segredos envolvendo esse nome tão poderoso, existe algo muito importante que você precisa entender. Porque quando falamos de São Cipriano, não estamos falando de apenas uma história, e sim de duas. Ao longo dos séculos, surgiram duas figuras conhecidas como Cipriano. Uma delas é ligada a Antioquia, descrito por muitos como um homem profundamente envolvido com o oculto, alguém que teria aprendido artes sombrias e feito pactos inimagináveis, até que um encontro inesperado com a fé cristã mudou completamente seu destino. A outra história fala de Cipriano de Cartago, que viveu na mesma época e também carrega sua própria aura de mistério, relatos de espiritualidade intensa e, segundo algumas tradições, envolvimento com conhecimentos espirituais considerados perigosos. O problema é que essas duas trajetórias, ao longo do tempo, se misturaram. Os relatos se cruzaram, as lendas se fundiram, e a fronteira entre o que pertence a um e ao outro praticamente desapareceu. Por isso muita gente se confunde, e talvez essa confusão não seja por acaso. Mas aqui, no Contos da Escuridão, nós vamos focar em um deles, o Cipriano ligado a Antioquia, o homem cuja história começa nas sombras, para depois tentar alcançar a luz. Cipriano teria nascido por volta do ano 250 d.C., em Antioquia, uma região que hoje faz parte da Turquia. Ele veio de uma família pagã muito rica, cercada por influência, poder e, principalmente, por conhecimentos que não pertenciam ao mundo comum. Desde muito cedo, ele não foi criado como uma criança qualquer. Enquanto outras crianças aprendiam sobre a vida, ele era introduzido a antigos rituais, estudos sobre forças invisíveis e práticas que muitos temiam até pronunciar. Dizem que por volta dos 7 anos de idade, Cipriano já carregava um domínio assustador sobre aquilo que aprendia, como se algo o tivesse escolhido muito antes de ele nascer. Desde pequeno, seu fascínio era pelas fronteiras entre o natural e o impossível. Enquanto estudiosos se dedicavam a filosofias e ciências, Cipriano mergulhava em manuscritos, símbolos estranhos, fórmulas antigas e conhecimentos trazidos de povos que juravam conversar com forças além da compreensão humana. Com o tempo, começaram a surgir histórias sobre ele. Histórias que falavam de fenômenos inexplicáveis acontecendo quando Cipriano estava por perto. Trovões que surgiam do nada, ventos violentos, mudanças repentinas no clima. Para uns, coincidência. Para outros,
um sinal do poder que ele estava desenvolvendo. Mas Antioquia se tornou pequena demais para alguém com tamanha sede por conhecimento proibido. Ainda muito jovem, ele deixou sua terra e iniciou uma jornada pelo mundo antigo, buscando mestres, rituais e tudo aquilo que pudesse expandir seu poder. Em suas viagens, chegou até a Grécia, mais precisamente em Argos, onde aprofundou seus estudos em artes ocultas, aprendendo técnicas de manipulação espiritual, rituais de invocação e práticas que desafiavam completamente aquilo que a sociedade considerava seguro. Ali, ele mergulhou ainda mais fundo nas sombras, e cada novo aprendizado o afastava um pouco mais do mundo comum e o aproximava de algo muito mais perigoso. Com o passar dos anos, a jornada de Cipriano apenas se aprofundou no desconhecido. Depois de suas primeiras experiências na Grécia, ele seguiu para outras regiões do mundo antigo, sempre se colocando a serviço de divindades pagãs e cultos secretos. Em uma de suas paradas, chegou à ilha de Icária, local envolto em mitos e rituais dedicados à deusa Diana. Ali, seu contato com práticas espirituais se tornou ainda mais intenso, e foi nesse ponto que muitos afirmam que Cipriano deixou de ser apenas um estudioso e começou a se tornar uma verdadeira figura temida. Mas sua busca não parou. Ele seguiu então para Esparta, uma terra marcada por disciplina, guerra e antigos ritos. E foi ali que ele teve contato com um dos conhecimentos mais sombrios de sua trajetória: a necromancia. Segundo as lendas, em Esparta, Cipriano aprendeu rituais que prometiam atravessar a fronteira entre os vivos e os mortos, técnicas para tentar ouvir vozes do além, evocar espíritos, buscar respostas sobre o passado, o futuro e até sobre o destino após a morte. Para muitos, isso era apenas superstição, mas para quem presenciava os rituais, não parecia nada simbólico. Com o passar do tempo, Cipriano amadureceu, tanto em idade quanto em poder. Já adulto, ele seguiu para o Egito, chegando à antiga cidade de Mênfis, um dos grandes centros de magia e sabedoria do mundo antigo. Foi lá que ele refinou encantamentos, rituais de domínio espiritual e conhecimentos considerados proibidos pela maioria das culturas. Cada novo mestre, cada novo manuscrito, cada nova prática, fazia seu nome se espalhar ainda mais. Quando completou 30 anos, suas viagens o levaram até a região da Caldeia, na Mesopotâmia, um território famoso por tradições místicas e práticas espirituais milenares. E foi lá que ele conheceu uma figura que mudaria completamente sua história: a misteriosa bruxa de Évora, uma mulher descrita como detentora de conhecimentos profundos sobre visões, presságios e premonições. Cipriano passou a aprender diretamente com ela, mergulhando em técnicas para enxergar além do presente e acessar aquilo que ainda não havia acontecido. Com o tempo, a bruxa envelheceu e, antes de morrer, entregou a Cipriano todos os seus manuscritos, seus segredos e tudo aquilo que carregava de mais precioso e perigoso. Cipriano estudou cada palavra, cada símbolo, cada ritual. E foi assim que seu nome começou a se espalhar como uma espécie de lenda viva, admirado por alguns, temido por muitos, e observado com extrema desconfiança por quem acreditava que ninguém deveria ter acesso a tamanha quantidade de poder. Depois de tantos anos vagando pelo mundo e acumulando conhecimentos que poucos ousariam buscar, Cipriano finalmente retornou para Antioquia, e quando voltou, ele já não era mais visto como apenas um estudioso. Seu nome carregava peso, respeito e temor. Muitos o procuravam em segredo, buscando soluções impossíveis, vinganças, respostas espirituais e qualquer coisa que escapasse do alcance humano. Ali, ele se consolidou como um dos mais poderosos feiticeiros de sua época, mas foi exatamente em sua terra natal que algo aconteceu. Algo que mudaria para sempre o rumo da sua história. E tudo começou por causa de uma mulher. Seu nome era Justina.
Filha de uma família muito rica, Justina era conhecida não apenas pela beleza, mas pelo comportamento totalmente diferente do que era comum na época. Seus pais, inicialmente pagãos, haviam criado a jovem dentro das tradições antigas. Porém, depois de ouvirem pregações cristãs, toda a família se converteu e Justina abraçou a nova fé de forma profunda. Ela passou a dedicar sua vida à oração, à devoção e fez um voto de pureza, decidindo preservar sua virgindade e viver completamente entregue àquilo que acreditava ser a vontade de Deus. Mas nem todos aceitaram essa decisão com tranquilidade. Justina havia sido prometida a um jovem chamado Aglaide, um homem influente e de grande riqueza na região. Para os pais, o casamento seria algo honroso e vantajoso. Porém, Justina recusou. Aglaide não aceitou a rejeição. Humilhado, tomado pelo orgulho ferido e pela obsessão, ele decidiu que faria qualquer coisa para que Justina mudasse de ideia. E é aqui que as histórias começam a escurecer. Porque, ao invés de desistir, ele resolveu procurar alguém que, segundo diziam, era capaz de dobrar vontades, manipular destinos e até interferir no espiritual: Cipriano. Desesperado para conseguir o que queria, Aglaide procurou Cipriano e pediu ajuda. O pedido era claro. Ele queria que Justina se apaixonasse por ele, custasse o que custasse. E Cipriano, confiante no poder que acreditava dominar, aceitou o desafio. Preparou rituais, realizou oferendas, invocou forças que não pertenciam a este mundo e criou substâncias destinadas a despertar desejo e quebrar resistências espirituais. Era algo sério, perigoso e que, para ele, até então, nunca havia falhado. Mas dessa vez, algo estranho aconteceu. Nada funcionava. Nenhum ritual surtia efeito. Nenhuma força respondia como deveria. Tudo simplesmente falhava. E logo ele descobriu o motivo. As orações constantes de Justina e o sinal da cruz que ela fazia eram como uma barreira invisível e impenetrável. Era como se algo a protegesse de uma forma que Cipriano jamais tinha enfrentado. Para alguém como ele, acostumado a ser temido, aquilo não era apenas um obstáculo. Era uma humilhação espiritual. Essa experiência abalou profundamente sua confiança. Como alguém tão poderoso, estudado, respeitado e temido poderia ser derrotado por uma jovem em oração? Esse questionamento começou a corroer suas convicções. E foi nesse estado de conflito interno que um cristão chamado Eusébio se aproximou. Ele conversou com Cipriano, apresentou a fé cristã, falou sobre proteção divina, redenção e sobre um poder que nenhuma magia sombria poderia superar. E segundo as tradições, esse foi o ponto de virada. Tomado por desilusão com tudo aquilo que havia praticado, Cipriano tomou uma decisão radical. Queimou grande parte de seus manuscritos, abandonou práticas ocultas e começou a distribuir seus bens aos pobres, como forma de penitência. Dizem, inclusive, que existe uma história bastante curiosa sobre o momento exato da sua conversão. Algo que marcaria para sempre sua vida e sua relação com o sobrenatural. Certa noite, já convertido, algo inquietante aconteceu. Enquanto caminhava sozinho por uma rua silenciosa, Cipriano sentiu uma presença estranha ao seu redor. O ar ficou frio, o ambiente pareceu se tornar pesado. E segundo a tradição, foi ali que ele viu algo aterrador. O espírito de várias figuras que um dia haviam lidado com as mesmas artes sombrias que ele praticava. Entre eles, diziam existir bruxas e pessoas que tinham se envolvido com rituais proibidos, agora presas em sofrimento espiritual. Algumas dessas entidades teriam implorado por sua ajuda, como se pedissem libertação. Mas Cipriano, diferente do homem que já havia sido um dia, não hesitou. Ele declarou que não pertencia mais àquele mundo, afirmou que havia abandonado as antigas práticas e que agora seguia a fé cristã. Foi após esse acontecimento que ele teria um sonho intenso e perturbador.
no qual recebia a orientação de que a oração e a proteção divina seriam capazes de livrá-lo daquelas presenças atormentadas. E, segundo a tradição, foi exatamente isso que aconteceu. Porém, a conversão de Cipriano não foi bem recebida por todos. A história envolvendo ele e Justina começou a incomodar autoridades poderosas, especialmente o imperador Diocleciano, conhecido por perseguir cristãos com crueldade. Cipriano e Justina foram capturados, encarcerados e submetidos a torturas brutais. Ela foi açoitada, ele foi ferido com instrumentos de ferro, tudo para forçar os dois a negarem a fé que defendiam. Mas nenhum dos dois cedeu. Mesmo diante da dor, humilhação e ameaça de morte, continuaram firmes em suas crenças. Isso enfureceu ainda mais o imperador, que decidiu aumentar o nível de crueldade. Cipriano e Justina foram condenados a um castigo terrível. Seriam lançados dentro de um caldeirão fervente, repleto de substâncias escaldantes, numa tentativa desesperada de quebrar a fé que eles carregavam. Mesmo após serem lançados no caldeirão fervente, algo impressionante aconteceu. As torturas continuavam, mas Cipriano e Justina não demonstravam o sofrimento que os algozes esperavam ver. Eles permaneciam firmes, sem negar a fé, e isso enfureceu ainda mais o imperador Diocleciano. Diante da resistência inabalável dos dois, ele decidiu colocar um fim definitivo naquela história. Então, veio a sentença final: morte. No dia 26 de setembro do ano 304, às margens do rio Galo, na cidade de Nicomédia, Cipriano e Justina foram decapitados. Seus corpos ficaram expostos por dias, como forma de humilhação e alerta para qualquer um que ousasse desafiar o império. Apenas depois de 6 dias é que cristãos da região conseguiram recolher os restos mortais e os levaram para Roma. Mais tarde, já no governo de Constantino, seus corpos foram direcionados à Basílica de São João de Latrão, onde passaram a ser venerados. Assim, encerrava-se a trajetória terrena de Cipriano, pelo menos oficialmente. Mas a história não termina aí. Existe algo que raramente é comentado, algo que atravessou o tempo e até hoje desperta curiosidade, medo e fascínio: o famoso Livro de São Cipriano. Um grimório que circula principalmente no Brasil e é cercado de mistério. Ele reúne rituais, supostas magias, simpatias, instruções espirituais e até práticas de exorcismo, segundo quem acredita em sua autenticidade. Popularmente chamado de o Livro da Capa Preta, ele traz desde orações para proteção, prosperidade e saúde, até descrições de práticas que prometem quebrar maldições e enfrentar forças espirituais consideradas malignas. Dividido em várias partes, o livro reúne fórmulas, invocações, encantamentos e até orientações que, supostamente, teriam origem nas experiências do próprio Cipriano. E é nesse ponto que o mistério se intensifica, porque muitos juram que esse livro carrega algo muito além de palavras. O suposto Livro de São Cipriano é cercado por uma aura de mistério e terror, justamente porque, segundo muitas tradições, ele reuniria conhecimentos adquiridos por Cipriano ao longo de suas inúmeras viagens, estudos ocultos e convivência com figuras lendárias do mundo místico, incluindo a enigmática bruxa de Évora. Mas aqui entra a grande dúvida que até hoje divide estudiosos, religiosos e curiosos. Se Cipriano morreu convertido, queimou manuscritos e abandonou completamente a feitiçaria, então de onde veio esse livro? Esse é um dos maiores enigmas. Existem teorias que afirmam que o Grimório já existia antes mesmo de sua conversão, composto por anotações, fórmulas, rituais e experiências mágicas que ele teria acumulado durante os anos em que praticava artes sombrias. Outros defendem que o livro teria sido montado posteriormente, a partir de fragmentos sobreviventes, escritos de seguidores e até relatos de quem conviveu com ele. O problema é que ninguém sabe ao certo quem reuniu esse conteúdo.
nem em que momento isso foi feito, muito menos como ele foi traduzido do hebraico para o latim e depois espalhado pelo mundo. Com o passar do tempo, o conteúdo foi sendo modificado, adaptado, reescrito. Cada geração, cada cultura, cada região adicionou algo, retirou outra coisa, moldou conforme suas crenças e necessidades. Isso fez nascer diversas versões do mesmo livro. Alguns juram possuir o verdadeiro, outros dizem que todos são falsos. Hoje existem edições com capa preta, capa metálica, edições chamadas de autênticas, originais, únicas, mas nenhuma possui prova incontestável de origem. E talvez seja justamente isso que alimenta tanto medo e fascínio: a incerteza. A reputação de Cipriano como alguém que teria conhecido segredos proibidos e flertado com forças sombrias fez com que qualquer vestígio ligado ao seu nome se tornasse objeto de desejo e superstição. O fato de ele ter tentado destruir parte desse conhecimento apenas aumentou o interesse, porque tudo aquilo que é destruído, escondido ou proibido sempre desperta ainda mais curiosidade. Com o passar do tempo, o desejo de possuir o misterioso Livro de São Cipriano só aumentou. Pessoas dispostas a pagar fortunas acreditavam que, dentro dele, estavam escondidos segredos proibidos, rituais perigosos e conhecimentos capazes de interferir no destino humano. No Brasil, ele acabou se popularizando ainda mais, misturando-se com a cultura popular, virando quase um almanaque ocultista, algo que muitos tratam com respeito, medo e curiosidade. O mais intrigante é que, embora tantas pessoas afirmem que o livro seja realmente ligado a Cipriano, nada é totalmente confirmado. A primeira edição conhecida só apareceu em 1846, séculos depois da morte dele. Isso faz muita gente acreditar que o livro seja pseudoepigráfico, ou seja, alguém utilizou o nome de São Cipriano para dar credibilidade e mistério à obra. Mesmo assim, muitos juram que rituais descritos ali funcionam. Outros acreditam que apenas possuir esse livro já seria perigoso, quase um pecado. Entre mitos, fé, medo e histórias que atravessam gerações, uma coisa é certa: a figura de São Cipriano continua cercada de mistério. Um homem que um dia foi associado ao ocultismo e terminou reconhecido como santo. Um personagem que divide opiniões, desperta debates e permanece até hoje como um dos nomes mais intrigantes quando o assunto é magia, religião e o desconhecido. E agora eu quero saber de você. Você teria coragem de ter o Livro de São Cipriano em casa? Acredita que ele realmente carrega forças sombrias? Ou tudo não passa de lenda? Se essa história fez você arrepiar, deixa o like, se inscreve no Contos da Escuridão e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, a gente te leva para mais fundo dentro do desconhecido. Nos vemos no próximo capítulo da Escuridão, se você tiver coragem.